Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer. Com quem tem o que dizer de bom, hoje aqui é dia de equação. Tá aqui, cheia de vontade de falar. Flávia Lippe, bom te encontrar aqui outra vez. Eu aqui, você aí. Quem tá com a gente tá em tudo quanto é lugar. Isso é gostoso, né? Saber que tem gente ouvindo a gente tudo quanto é lugar e ao mesmo tempo a gente tá junto. Feliz dia novo, Flávia. Feliz dia novo. Vai estar com saudade já. Como é que tá por aí? Esse nômade digital? Pois é, aquilo que você tratou outro dia, né? A gente teve aqui o Anywhere, né? Eu tô aqui na terra do Paul McCartney, do John, tô na terra de outros ingleses bem bacanas, né? Que influenciaram, fizeram a minha cabeça quando eu era garotinho. Então é interessante passar por esses mundos. Aqui tá frio, mas aqui eu estou trabalhando como se eu estivesse aí, como você sabe. Enfim, é a possibilidade de trabalhar. Enfim, estou compartilhando um lugar onde eu estou, vivendo com pessoas estranhas, que faz parte do projeto, né? Está onde as pessoas não te reconhecem fisicamente, onde você não tem história, não tem laço, e vê como é que é isso, o que isso pode ser de interessante. Então, estou aqui. Mas eu estou bom, até porque afetivamente eu continuo com os meus elos fortes aí, continuo com você, continuo com a turma toda aqui no programa todos os dias, o pessoal que chega todo dia para dar bom dia aqui. Enfim, eu estou em casa, não importa onde eu esteja, né? Gostoso isso? É muito gostoso, muito gostoso. Mas eu estava com saudade dos nossos papos mesmo, assim. Bora conversar. Tem E você pensado. veio aí hoje cheio de vontade de falar do quê? Sabe o que é aqui, gente? A gente não ensaia. Isso aqui é que nem a vida. Nosso papo não tem ensaio, mas é claro que a gente está lidando com temas, com questões do nosso tempo, do trabalho, da vida, da felicidade, da tristeza, da angústia, da vida, da morte, do azar, da sorte, essas coisas todas que a gente que a gente passa todo dia. Mas a gente não tem aqui uma pauta combinada, isso aqui torna o nosso diálogo nutritivo. E você que entre aqui no diálogo, assim que você sentir vontade, participe escrevendo. Mas, Flávia, você está com vontade de falar do que hoje? O que está acendendo na sua cabeça de vontade, assim, temática hoje? Você sabe que você estava falando como é que a gente faz as nossas conversas, né? E a sensação que eu tenho é sempre que a gente está combinando de tomar um café, a gente se encontra, e essas são as nossas conversas de vida mesmo. As pessoas podem achar que a gente, né, fica inventando coisa, mas essa é a conversa que a gente tem de vida mesmo. A gente não fala de outras coisas, a gente fala da vida, né? É. Então, é tão gostoso, né, assim, quando a gente encontra e fala o que nós vamos falar hoje, e a gente tem uma inspiração dos problemas que a gente viveu, né? Eu tenho percebido, não sei se você está tendo essa percepção também, de falsos poderes, sabe? Falsos poderes. Desde falsos poderes, assim, filosóficos, religiosos, intelectuais, e falsos poderes do cotidiano também. Vou te dar um exemplo. Uma pessoa, por exemplo, que te manda uma mensagem agressiva, a gente que está o tempo inteiro, né? A gente tem. Eu brinco que nós somos raiz e temos hater raiz, né? O povo não sabe o que é ter hater, não. Né? A gente sabe que é ter hater olho no olho, né? E tem umas pessoas que mandam mensagens ou fazem comentários e tudo, e que isso é um tipo de falso poder, né? Porque esse poder que dá para o outro de falar o que quer, pensar o que quer, fazer o que quer, né? É um falso poder. Ela jura que ela acredita que ela tem esse poder de destruir o que você está fazendo ou quem você é, né? Eu chamo isso de falso poder. E eu fico impressionada que isso agora está espalhando de uma tal Isso aí, maneira. só para fazer. Isso que você está falando é um poder combinado com trairagem. É, mas é porque esse poder hoje ele é permitido, né? Assim, no seguinte sentido. Eu até vou ampliar essa conversa para o falso poder, para as pessoas entenderem até o que é ser um comunicador, o que é ser um jornalista, né? Todo mundo pode falar o que quer. A internet, as redes sociais, o broadcasting, né? A mídia hoje, ela está aqui, ela não está mais na televisão. A televisão morreu há muito tempo. Né? As pessoas ainda têm essa ilusão de que o poder está lá. Né? Só que o poder está aqui e está sendo dado esse poder de uma maneira não pensada na própria estrutura social.
né? Então, qualquer pessoa escreve tudo, fala o que quer, isso é replicado milhões de vezes, né? Assim, fake news é mais replicada do que Gremlin, eu nunca vi aquilo, do que qualquer animal, coelho, o que for, né? E é nessa hora que eu acho que a gente tem que entender o que é o poder da fala, o poder da escuta, né? O poder real, né, que a gente tem como ser humano, sabe? Porque quando isso tudo vira o que está virando, onde tudo é poder, tudo é poder, né? Então a pessoa fala o que quer para você, porque ela pode, né? Ela te agride porque ela pode, ela espalha um fake news porque ela pode. E esse falso poder, ela constrói aos pouquinhos em tudo dentro dela, da própria vida dela, né? Então, ela é como se ela quer te ameaçar com esse poder que ela acha que ela tem, sabe? É como você dá, por exemplo, a chave da sua casa para uma pessoa e falar, você não deixa ninguém entrar. A casa não é dela, mas ela tem uma chave que permite que ela domine aquilo. Eu vou te contar um caso, um caos espiritual, de um templo. Eu estava na Índia, no norte da Índia, e estava dentro de um templo, fui visitar meu guru, e ele morava, como tem um monte de gente, um monte de monge que mora, né? Assim, é uma comunidade dentro do monastério. E aí tem as missões lá, eu cozinhava. E tinha um cara, que era o cara que tomava conta da porta, da onde o guru ficava dormindo, etc. Porque também tem que ter cuidado, eles também sofrem ataques. Todo mundo sofre ataque, né? Sim. E quando você chega num determinado lugar ali, as pessoas querem te tirar dali, né? Ou por inveja, ou por raiva, ou por frustração, ou porque te endeusaram, o que seja, né? E aí, inclusive, começa fake news, é aí que começa também os haters, etc, né? Mas então, tinha esse cara, que era como se fosse o guardião da porta, vamos dizer. Ele era o porteiro ali, ele era o segurança dessa porta. Aí a mãe do guru, com 95 anos, chegou e queria vê-lo. E o cara falou, não, ninguém pode entrar aqui. A ordem é que ninguém entre. Aí passou algum tempo, né, uma pessoa conseguiu conversar com ele, explicar para o guru que a mãe estava querendo vê-lo. Aí o guru falou para esse cara, para esse monge, escuta, o poder tem que ter bom senso. Poder sem bom senso, ele não é poder. Ele é desejo de ser aquilo que você não é. Ele é destruidor. A minha mãe é mais importante que qualquer coisa, inclusive o lugar onde vocês me colocaram me chamando de guru. Isso foi real, eu vi isso acontecer, né? E aí eu fico pensando, toda vez, essa história me remete a o que é que a pessoa acha que ela pode fazer com o que ela tem nas mãos. Essa maturidade, sabe, do bom senso, do olhar o outro, nós falamos muito sobre essa consciência, né, de tudo que a gente faz, nós estamos interligados, e a gente causa uma onda, né, isso volta também, é uma onda, né, é cíclico, a vida é cíclica, né. Então eu fico pensando nos todos os falsos poderes, né, o falso poder que algumas pessoas dão, por exemplo, ao utilizar uma droga, que aquilo vai resolver, ou trair por um relacionamento que acha que vai ser melhor, ou mudar só de relacionamento, ou qualquer coisa que ela dê poder, porque ela acha que vai ter um efeito melhor do que aquilo que ela está fazendo, né? E é muito Nossa, interessante. que esse assunto é muito bom, abre tanta possibilidade aqui de falso poder. Eu queria pegar por aí que você chamou os falsos poderes, né? Que vai ali andar perto do falso engano, como a gente se engana, da prepotência, enfim. Mas segura aí, vamos continuar falando disso, porque acho que a gente enxerga tanta coisa com isso que você está falando aí. E é um jeito de autoconhecimento, da gente saber como é que a gente está ancorando o nosso real poder com aquele falso poder, né? A gente pensa que tem uma potência e tem outra. Segura só um pouquinho aí para a gente continuar esse papo. Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Conversa com quem tem o que dizer de bom. Hoje, sexta-feira, aqui você sabe, é dia de equação. Você equaciona tudo da sua vida, não só da sua vida econômica, das suas incertezas, das suas emoções, da sua espiritualidade, dos seus pensamentos, tudo aqui com o auxílio luxuoso da Flávia Lippe, que conta pra gente aqui hoje. Ela tá falando de um assunto aqui que tá doendo, né? Quais são os poderes, sei lá, que a gente sustenta? Ou a quem a gente atribui poder que não tem poder? Como é que a gente é refém de tantos poderes? Você sabe que, às vezes, a gente delega poder, né? A gente terceiriza um poder porque a gente quer solução mágica. Mudando um pouquinho aqui, só para ainda expandir esse assunto que você estava falando de como é que a gente se engana, né, com o falso poder, superstição. O que é uma superstição, né? É dar poder ao que não tem poder. Aí você fica refém daquele medo, daquela entidade, daquilo não sei o quê, daquela pena que você escondeu na casa, daquele guru, sei lá, que falou, ó. Enfim, você transferiu medo, você mesmo criou medo para si porque você deu poder a outro. São falsos poderes. Tem esses também da ordem mística, mas a gente tem esse falso poder que a gente encontra todo dia, como você falou, quem tem a chave da porta, quem é a secretária, né? Que poder ela tem, porque às vezes se ela não tivesse senso de julgamento, Ela chama enfim, acontece alguma coisa terrível, porque ela tem um pequeno poder ali que ela está exercendo como se fosse um grande poder, né? Na verdade, todos nós temos pequenos poderes, né? O grande poder, o único grande poder que eu acho que a gente tem é a consciência para que a gente seja compassivo. Esse é o único poder que a gente tem. Todos os outros são pequenos poderes do cotidiano, são banais. Eles são muito banais, né? Eu não te responder, né? Uma pessoa não deixar você chegar a quem precisa, né? Você sabe, algumas coisas que eu percebo desse falso poder, que eu acho assim tão... Eu acho infantil e eu acho também arrogante, é um efeito arrogante desnecessário. Outro dia uma moça falou assim para mim, Flávia, foi tão fácil marcar com você um podcast, eu te mandei uma mensagem, você me respondeu, falou quando você podia e marcou. Em nenhum momento você ficou questionando muita coisa. Claro que eu fui ver quem é ela, né, fui ver qual é o contexto dela, não é uma pessoa com milhões de seguidores, nada disso, mas é uma pessoa inteligente, sabe? Faz um trabalho digno, tá ali plantando a coisinha dela. E eu tô tocando nisso porque eu percebo os falsos poderes também em pessoas que não têm poder nenhum. E elas criam armadilhas, tipo um nome falso num e-mail para responder como se tivesse um assistente, um diretor, um não sei o quê, como se fosse uma empresa gigante com um monte de gente respondendo. Aguarde que um dos nossos atendentes vai te atender. Pô, ela está no telefone, botou 4 linhas, entendeu? Então, é como se isso realmente mostrasse que ela é melhor do que o outro, porque ela colocou muitas barreiras até chegar nela o poder da fala. Nessa hora, sabe, eu penso quantas oportunidades a gente não perde como sociedade, de certa forma, de alimentar esse falso poder também. Só tem poder quem dificulta a resposta para você. Só tem poder quem não tem agenda para te atender. Só tem poder quem não tem hora para falar com você. Só tem poder quem é muito ocupado. Ocupado em quê? Quem é muito ocupado tem tempo. Pois é, a estratégia da escassez, né, que também é uma estupidez. A estratégia da escassez é uma estupidez. Muitas coisas que a gente conhece pela abundância, tem Pois gente é. que transforma a abundância em escassez só para criar esse falso valor e esse falso poder, essa dificuldade, enfim, como se tivesse ali uma raridade. Não é isso, né? E isso é uma coisa assim, que realmente me impacta demais, sabe? Eu estou sempre fazendo, estou aqui com a equação, né? Ela fica no perpétuo aí, às vezes eu faço um lançamento. Hoje mesmo, inclusive, eu estou fazendo um lançamento porque a bolsa do Google Grants ela vai ter um tempo aí sem existir, e foram 3.000 bolsas, né? E eu tenho mais 500 bolsas para oferecer. E hoje é o último dia. E aí eu fico pensando assim, conversa comigo que eu vou te explicar que hoje é o último dia.
né? Ficar fazendo todas essas estratégias, isso é tão cansativo, sabe? E o ser humano ele vai se alimentando dessas coisas, essas falsas falas, esses falsos poderes mesmo de, então tá, para falar com fulano eu tenho que ligar para Beltrano, Cicrano, etc, não sei o quê, e aí quando ele me convidar para chegar lá eu tô no lugar X, ou não responder, né? Não responder o WhatsApp, não responder, não é assim, eu te mando, respondo agora, não, é ter a gentileza de falar, eu não posso falar com você agora, né? É, Essas pequenas gentilezas estão tomando o lugar desse falso poder. Eu tenho poder de te responder a hora que eu quiser. Você está me forçando a te responder. Esse entendimento da gentileza, ele foi para um outro lugar. Né? Eu não estou é. perdendo meu poder porque eu estou sendo gentil. Eu não estou perdendo o poder porque eu estou te recebendo. Mesmo que você não seja uma pessoa financeiramente importante para o meu propósito financeiro. Claro, todo mundo tem um interesse em algo que pode ser claro. Não E pode precisa ser o estar contrário também, né? Eu acho que eu sou poderoso, que porque eu escrevi, todo mundo tem que me responder, né? Porque eu não, sou o Irineu Toledo, eu exatamente. bati, ó, avisa que é o Irineu Toledo. E daí você, Irineu Toledo, mas e daí? Daí a pessoa está ocupada, ela está com a agenda dela, talvez ela tenha uma prática lá, olha, eu respondo meus e-mails, respondo meus WhatsApp a cada 4 horas, né? Tem algumas pessoas criando critérios assim. Eu Agora, respondo eu, a cada 2 horas o meu e-mail. E meu Agora, WhatsApp. porque eu acordo cedo, mando lá a mensagem, eu vou ter que fazer, pô, o cara não me respondeu. Porque aí eu fico me achando poderoso. Ah, Sim, não vou sim. mais falar com ele. Não, a pessoa está ocupada com a agenda dela. Também a gente Agenda. precisa dar uma. Não, e por isso que eu estou te falando que esses falsos poderes, eles dão uma dose do que não existe. Né? Assim, não existe o outro não gosta de você, não quer falar com você. Existe o outro tendo a vida dele. Isso é É, generosidade. É você é. querer se conectar, mas a pessoa tem a vida dela e você tem a sua vida também. E em algum momento vocês vão cruzar essa conversa, porque a vida não é interesse, a vida é troca. Né? Nós sempre estamos trocando, a gente vive em comunidade. Né? A gente está trocando ideia, trocando dinheiro, trocando as coisas de mãos, trocando objetos. A vida é troca. Né? A essência, na verdade, da convivência é justamente não ter esse poder, né? De achar que tudo depende daquilo que você quer, e do que você está falando, e do que você está pensando, né? Concluindo dentro de você. Né? Então, eu acho que é um Ô, caminho que a gente tem que repensar o que é compaixão, o que é generosidade, nesse sentido do que a gente quer dar. Né? ô, Flávia, na sequência do nosso papo aqui no próximo bloco, vamos pensar na gente mesmo, né? Como é que eu penso, né? Os poderes que eu penso que tenho, como é que a gente vai se achando, né? Sabe quando a gente fala, putz, né? A pessoa se acha, né? A pessoa acha que é a última bolacha do biscoito, enfim, a pessoa se acha. A gente está sendo observado, né? Mas como é que a gente consegue olhar para a gente e ver também quando a gente acha que está com poder demais, quando está com poder de menos, aquilo que eu citei agora há pouco, quando a gente se acha prepotente, quer dizer, quando a gente acha que a gente tem poder demais e é aí que a gente passa por alguns ridículos na vida por causa disso, né? Vamos falar já já, né, de todos os falsos poderes que a gente pode procurar na gente mesmo. Vamos pensa em alguns aí, Flávia. Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer. Eu lembrei aqui de uma música, mas é ela falando de política, né? Enquanto os homens exercem seus podres poderes. Aí já é um outro programa, né? Pra gente falar dos podres poderes, né? Morrer e matar de fome, de raiva e de sede são tantas vezes gestos naturais, cantou Caetano Veloso. Mas o nosso papo aqui são os falsos poderes. Os podres poderes a gente deixa um dia que a gente vai fazer uma pauta sobre política, né? Sobre o poder usado para manipular coletivos, grandes pessoas, enfim. Hoje nós estamos falando da gente aqui, do nosso mundinho, porque é a gente que constrói o mundão. E a Então, gente às vezes escolhe, né? às vezes eu acho com o meu poder, por exemplo, aí vamos falar das nossas vaidades e da nossa soberba, né? Porque eu tenho essa formação e aquela, então eu me sinto poderoso. Daí eu vou lá para uma escolha, vou lá para um processo seletivo e não sou o escolhido.
Daí eu não reconheço as minhas fragilidades e eu falo que o outro entrou porque foi QI, né, que indicou, o outro entrou porque a empresa não tem um processo de meritocracia XPTO. E nem sempre é isso, né, Flávia? Então, aí a gente, eu acho que é o todo da sociedade, né? A gente vai alimentando com informações para que isso, inclusive, fortaleça a sua ideia de ser poderoso do nada, né? Quando a gente ensina a sociedade de que ela pode tudo, falar tudo, ofender quem ela quiser, cancelar as pessoas na internet, mandar a mensagem que ela quiser, a gente está dando esse poder, né, para que as pessoas façam o que elas quiserem fazer. Mas, por outro lado, esse tipo específico que acha que pode tudo, ele já tem internamente uma construção de que ele é melhor e que ele é especial, né? Outro dia eu também recebi uma mensagem de uma moça falando assim: você nunca me responde, eu vou deixar de te seguir. Eu falei: pega o ticket e entra na fila, minha filha. Porque tem um monte de gente que vai deixar de me seguir porque eu não respondo. Por um motivo Acontece isso com simples. você? Você é tão amado, as pessoas escrevem coisas maravilhosas para você aqui. Então, É, mas por que, assim, eu falei: olha, acontece com você e comigo das pessoas deixarem de seguir a gente. Por quê? Primeiro que eu não sou Cristo. Então, eu não vou ter um monte de gente me seguindo e me amando. Até ele tem gente que odeia. é Depois, eu claro, ó, mesmo naquela época, o cara fazendo milagre, tinha gente que, ó, você vê, a banda podre, o poder da época acabou com ele. E era um poder de gente, viu? então, Foram as pois é, pessoas que estavam lá assistindo o espetáculo da crucificação. Não então, estavam só os reis, não estava só o imperador lá. não, entendeu? Depois, assim, você fica o dia inteiro com o seu celular na mão, respondendo inbox de Face, Insta. Não fica, porque a gente está trabalhando. Ali é um mecanismo de voz, né, de comunicar o que a gente está pensando. Então, eu estou citando esse exemplo porque essa pessoa especificamente, por exemplo, ela concluiu que ela tem o poder de entrar, sair, falar o que ela quiser para mim, que ela vai me matar do coração, entende? E aí, quando você responde dessa forma como eu respondi, eu falei: olha, sinta-se à vontade, eu só posso te responder quando eu estou aqui. Quando eu não estou aqui, eu não posso te responder. Mas se você É. acha que não é suficiente o que você está lendo, ouvindo, que você tem necessidade da minha presença individual, você tem duas oportunidades: me contratar, e se você me contratar, você vai ter sessões individuais comigo, eu vou ficar te ouvindo e te respondendo durante 1 hora, ou quantas sessões você contratar, e a outra é você realmente deixar de me seguir, porque isso não é suficiente para você. É, a gente tratando aí dos falsos poderes, assim, ainda trazendo dentro dessa nossa autoestima, a gente valoriza muito a autoestima aqui, a potência de cada um, a gente sabe que o ser Sim, humano sim. nasceu bom, que ele tem valor, e às vezes por falsas crenças ou crenças limitantes ele se torna de menos. Mas às vezes também você vai para aquela palestra motivacional e você fica achando que você é demais também, né? Então, nem Sim, tanto o céu, nem tanto a terra. É isso aí. sim. Existe o outro que também tem poder, e é esse equilíbrio, como você citou no início, dessa generosidade, porque a gente se reconhece no outro. Mas É o dentro dessa movimento, né? O capacidade ampliada de movimento. comunicação, não existe possibilidade de uma atenção plena por meios digitais. Mesmo na nossa vida cotidiana, a gente fica compartilhando o tempo para poder dar atenção às coisas que são importantes da vida de cada um, dentro dos laços de cada um. E realmente não sobra tempo. E aí a gente tem que perceber isso, né? Porque a gente não tem esse poder e nem pode se fazer autoritário em relação à obediência do outro às nossas vontades, à Sim, agenda que sim, eu tenho, né? Você tem a sua agenda. Então, acho que é esse equilíbrio quando a gente se é. A gente sim. pode resumir, até para fechar esse papo, é isso. Você não pode se achar demais e nem E de muito menos. menos, Você tem que né? exigir respeito e, claro, e prestar respeito ao outro e achar onde é que está o momento de fazer aquela conversa que você precisa, enfim, ter a atenção que você acha ideal. E tem meios de se fazer isso de uma maneira polida e educada, né? Por isso que eu acho que o poder, ele de fato, ele está na consciência e na compaixão. Ele não tá num monte de secretária, num monte de barreira para chegar até você. Ele não está nisso. Ele está realmente na consciência e na compaixão. Então, assim, eu estou dando o máximo de mim. Você está dando o máximo de você. E acho que a grande maioria está dando o máximo de si.
né? Pode estar frustrado de não conseguir, apesar de dar o máximo. Mas isso não tira o mérito do outro. Você não tem o poder de destruir o outro porque você não conseguiu. Nem vice-versa. Poder de destruir o outro porque você conseguiu, né? A carteirada, né? Você sabe com quem está falando, é ridículo. E por outro lado também, a pessoa falar, eu vou deixar de gostar de você. Deixa, ué! O que você quer que eu faça? Bom, Né? um dos conceitos clássicos, uma das reflexões clássicas que a gente tem sobre poder é isso, é dê poder a alguém que você vai saber quem é essa pessoa. É o poder do dinheiro, é o poder de um cargo, é o poder de um diploma, é um poder da beleza, é o poder da fala. Enfim, quando você acha que aquilo que você tem é algo que te faz superior a alguém, você já começou a perder. Porque aí você perdeu a conexão com alguém. Então, seja na minha atividade de comunicador, na sua de mentora e comunicadora também, seja na atividade de um líder, na atividade de um colaborador, ou de alguém que está fazendo uma transação comercial, quando existe uma superioridade, o outro se sentiu diminuído, a coisa já não é harmônica, já não é sustentável. Então, se a gente consegue eliminar o poder, a gente vai sair do poder podre para ter o poder real, onde a gente compartilha essas possibilidades. Eu acho que essa pode ser a nossa reflexão que fica para essa sexta-feira, para que cada um, né, vigie os seus falsos poderes também, as suas falsas crenças, tanto positivas, né, que a gente se acha demais, quanto as negativas também, para que você também não tenha poder de menos, né? Sim. Assim, um pensamento assim de encerramento que vem é simplifique as relações, né? Assim, simplifique as relações. Liga para quem você gostaria de conversar, não atenda quem você não quer falar, explique o que você está pensando, né, dê nome para os seus sentimentos, mas simplifica, simplifica. Não cria poderes inimagináveis e ocultos para poder justificar aquilo que você quer ou não quer, né? Ou que você pode ou não pode, né? Isso aí, ó, Flávia Lippe IDHL, mas você procura Flávia Lippe aí, tá em todos os canais, tá aí no Instagram, tá aí no LinkedIn, mentorias, palestras, enfim, e outros tipos de consultorias, além desse trabalho maravilhoso que você pode acompanhar lá no IDHL, que a gente sempre divulga aqui embaixo. Obrigado mais uma vez, Flávia, e até a próxima sexta. Até. Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.